Bom, gente, então voltando a falar sobre o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o princípio de acesso à justiça, e que está ali registrado, em especial no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, e que também é replicado no artigo 3º do Código de Processo Civil, e que assegura a todo cidadão o direito a uma tutela justa, adequada, e num prazo razoável. Quando a gente fala dessa tutela, dessa entrega, dessa solução de conflito pela via jurisdicional, quando a gente fala que o Estado, então, tem o poder e dever de entregar essa solução do conflito, nós dizemos que essa solução é uma garantia constitucional, é uma garantia de uma tutela, de uma solução justa, adequada e um prazo razoável. Já falamos a respeito do direito ser um dever ser, né? A gente sabe que, infelizmente, o nosso processo ainda tem muito que melhorar. Mas nós estamos caminhando, e o Código de Processo Civil de 2015 é uma boa notícia e é uma demonstração desse empenho do legislador e dos estudiosos do processo em relação a essa melhoria da adequação da entrega da tutela jurisdicional. Mas então, quando falamos em uma tutela adequada, nós vimos que no próprio artigo 3º do Código de Processo Civil, nós temos a prescrição, a disposição de meios alternativos para a solução de conflito que não a tutela estatal propriamente dita. Nós vimos aí a possibilidade de conciliação, de mediação e arbitragem, num sistema que chamamos de sistema multiportas. Esse sistema no qual em que a tutela jurisdicional não é prestada efetivamente e exclusivamente pelo Estado, mas nós podemos aí ter uma questão de jurisdição privada na conciliação, mediação e arbitragem, e a conciliação e mediação, como falamos em sala, quando ela é extraprocessual, quando ela é fora do processo. Falamos das câmaras de conciliação, das câmaras privadas de mediação e das câmaras de arbitragem, câmaras privadas. Então, aí esse sistema que é abarcado pelo Código de Processo Civil, nós chamamos de sistema multiportas. Vocês vão ouvir falar bastante disso, porque o próprio Código de Processo Civil, como vimos, incentiva esses meios de solução alternativa dos conflitos. De toda forma, voltemos aqui para o princípio de amplo acesso à justiça, da inafastabilidade da jurisdição. Gente, a partir do momento que o Estado proíbe, como regra, a autotutela, ele assumiu a responsabilidade de pacificação dos conflitos. Então, para ele entregar, através da atividade jurisdicional, através da jurisdição, uma resposta à lide, então, gente, quando ele proíbe a autotutela e assume essa responsabilidade, nós temos que nos perguntar como vai se dar essa resposta. E aí já falamos em sala, que o caminho processual é estabelecido pela lei, pelo legislador, justamente para a nossa própria segurança. E aí, para que nós estejamos ainda mais garantidos a respeito da justeza, da justiça do processo, foram incorporados princípios processuais na própria Constituição, de maneira a nos dar essas garantias. E a que estamos falando agora é da inafastabilidade da jurisdição, do acesso à justiça,
todos temos direito. Agora, gente, a gente vai falar do devido processo legal ou processo justo. Esse princípio do devido processo legal é como se ele fosse a raiz dos demais princípios processuais constitucionais. O princípio do devido processo legal diz lá no artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Deixa eu pegar aqui minha Constituição. Diz assim o artigo 5º, inciso 54 da Constituição: ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Lembra-se que quando falamos a respeito das gerações de direito fundamental, bem rapidamente falamos a respeito disso, dissemos que os direitos fundamentais surgem em oposição ao próprio Estado, como liberdades públicas negativas, surgem para a garantia de que a atividade estatal será limitada. Lembra-se que falamos de constitucionalismo, que a essência do constitucionalismo é a limitação do poder e a supremacia da lei. Então, num Estado democrático de direito, que é o que temos aqui no Brasil, todas as pessoas, inclusive as autoridades, se submetem às leis. Portanto, o caminho processual, o iter processual, a forma em que o juiz deve conduzir o processo, as partes devem conduzir o processo, as partes vão participar desse processo, deve seguir os princípios constitucionais e a legislação processual a respeito. Então, quando a Constituição diz ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal, isso significa que o juiz, na condução do seu processo, não pode fazer da forma como ele imagina que seja o certo a produção de provas, a colheita de provas, a decisão dele. Não, ele precisa atentar para como o caminho processual está disposto em lei. Lembram-se? Por favor, lembrem-se. Desculpa. Lembrem-se. Falamos na classe a respeito dessa segurança que a lei nos oferece. Lembrem-se, nós falamos sobre a volubilidade, como o ser humano ele é levado pelas emoções, como nós somos instáveis, e nós não podemos ficar à mercê da instabilidade de outro ser humano. Então, a lei, quando ela é inserida no nosso sistema, ela é inserida justamente como proteção a essa instabilidade do ser humano. Então, gente, o princípio do devido processo legal garante a todos um processo justo, um processo que siga as regras processuais estabelecidas em lei. Então, nenhuma das partes, nenhum julgador vai agir de acordo com a sua própria consciência, mas sim de acordo com o que estabelece a lei. Esse princípio é fonte de todos os demais princípios da função jurisdicional, porque esse princípio do devido processo legal, ele busca efetivamente que o processo seja justo para ambas as partes, justo e previsível. Existe a previsão legal de como é que vai ser o caminho processual percorrido pelas partes e pelos julgadores. Ok? Continuamos no próximo vídeo.